Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Informe Fla. E é hora de atualizar aí a nação rubro-negra aí, você que acompanha o Mengão aqui no canal, sobre uma intenção aí do Flamengo de contratar o jogador Danilo, ex-Palmeiras, que está no Botafogo. E eu vou reagir ao vídeo aí da mídia de um canal aí palmeirense e que ele está um pouco incomodado aí com esse interesse do Flamengo, já que ele queria muito que o Palmeiras tivesse recontratado, né, o Danilo, mas isso não aconteceu. O Danilo está no Botafogo e ele traz essa informação aí. Eu vou reagir com você que é essa excelente notícia, porque se trata de um grande jogador, um grande volante. Aqui, ó, matéria do Fogão Net, matéria essa que deixa os botafoguenses preocupados e deixam os palmeirenses tristes. Porque quando esse jogador ele ficou disponível no mercado para negociação, muitos de nós falamos: traz o moleque de volta. Tá procurando alguém para contratar no setor? Traz o moleque de volta. Olha isso daqui, ó. Flamengo tem interesse em Danilo, aquele mesmo que era do Palmeiras, depois foi para a Inglaterra e o Botafogo adquiriu o jogador, comprou ele e avalia fazer proposta. Danilo é o novo alvo do Flamengo. Informações da jornalista Raíssa Simplício. Nesta quarta-feira, pela manhã, no dia 21, o clube tem interesse no volante do Botafogo e avalia fazer uma proposta oficial para disputar a temporada de 2026. Contratado pelo Botafogo junto ao Nottingham Forest, no segundo semestre de 2025, Danilo é visto como uma peça fundamental para o ano do Glorioso. O jogador já teve propostas recusadas pelo Botafogo e foi sondado por clubes da Premier League, como o Brighton e o Fulham. Aqui não fala detalhadamente quais propostas foram recusadas, né? Fala que ele foi sondado por equipes inglesas, mas não fala se chegou a receber propostas e o Botafogo recusou. A questão é o seguinte, meus amigos, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Enquanto está valendo o Danilo hoje, no Transfer Market, claro que sempre os valores do Transfer Market vai estar abaixo do que aquilo que o mercado pede. Aqui, Danilo Botafogo, volante. Ótimo jogador, excelente jogador. Teve uma lesão grave? Teve. Quando falaram do retorno dele para o Brasil, nós falamos aqui: coloca uma proposta, traz o jogador. O moleque é uma cria da academia do Palmeiras, foi revelado pelo Palmeiras, tem identificação. O Palmeiras simplesmente fechou os olhos para o garoto foi lá para o Botafogo, o que não tomou uma decisão errada, tá? Porque o garoto sempre respeitou o Palmeiras e agora tem o nome dele aí surgindo ao redor do Flamengo. Vamos ver o valor dele aqui, ó. 22 milhões de euros. Se eu não me engano, acho que o Botafogo pagou 25, né? Na época. Preço de mercado aqui no Transfer Market, a gente sabe que esse valor é um pouco menor, tá de 22 milhões de euros. Ótimo jogador, jovem jogador ainda, viu? 24 anos de idade. Tem muito o que mostrar ainda no futebol. E se o Flamengo fizer essa movimentação, se eventualmente o Flamengo fizer a proposta e trazer o Danilo, né, para a equipe do Flamengo, cara, vai ser uma ótima contratação. Uma ótima contratação. De fato, ele foi para o futebol inglês, acabou ficando encostado lá, como acontece com vários jogadores brasileiros, mas aqui do futebol brasileiro, ele é uma peça protagonista, uma peça fundamental, principalmente para uma equipe que quer renovar os seus atletas. Hoje o Flamengo tem atletas que são muito bons, muito experientes, só que a média de idade do Flamengo, ela vai aumentando. Então a ideia do Flamengo é ir reduzindo aos poucos, mesclando jogadores experientes com jogadores mais jovens. Então é uma receita muito interessante essa de trazer o Danilo. Eu já vi torcedores palmeirenses que estão histéricos, porque se o Danilo for para lá, é um absurdo, porque o jogador vai mostrar uma total falta de respeito pelo Palmeiras. Meus amigos, vamos lá, o Danilo estava no mercado, o Palmeiras não foi atrás. O Palmeiras não foi atrás do jogador. Agora, peraí, o jogador é um profissional também, o cara vai ficar refém? Não vou jogar em outra equipe a não ser no Palmeiras. Aí a Leila Pereira, Barros, Companhia Limitada, Santa Trindade lá,
Tá pouco se lixando pro cara. Agora o cara vai ficar de frescura? Não, uai. Ele tem direito de jogar onde ele quiser. Seja no Botafogo, seja no Flamengo, seja no Corinthians. A partir do momento que o garoto estava disponível para negociação e o Palmeiras nem sequer tentou articular alguma coisa, é direito do cara ir para onde ele achar que deve ir. Se ele achar que deve ficar no Botafogo, que fique. Se ele achar que ele deve fazer um movimento ao Flamengo, que ele vá. Isso já não é um problema nosso. A nossa diretoria fechou os olhos. É por isso que eu falo sempre para vocês. Parem de bater palmas para essa diretoria, para essa gestão. Para de ficar colocando essa galera em pedestal. Para com isso. Para de municiar o ego dessa gestão. Parem com isso. Vamos cair na realidade e vamos agora esperar um trabalho consistente. Trabalho consistente, é isso que a gente quer. Não adianta ter um trabalho que parece promissor agora, chegar no final do ano, se desfalecer. Não. Trabalho consistente. Vamos observar aqui as movimentações do mercado. Ah, Neto, você acha que o Flamengo pode colocar uma proposta para o Danilo? Pode. Você acha que o Botafogo vai aceitar? Não, não vai aceitar. O Botafogo não vai aceitar. A não ser que o Flamengo coloque bastante dinheiro. Aí, meu amigo, ou o jogador force uma situação, o que eu também não acho que vai acontecer. Porém, o Flamengo pode sim colocar mais dinheiro do que se espera, porque o Flamengo tem um capital disponível para trabalhar com ele, um intervalo muito confortável para trabalhar com ele. E aí o Botafogo pode... Não, peraí, por esse valor aí, tá. Porque vocês sabem como as coisas estão lá no Botafogo. Os caras estão também meio que no fim da feira lá. Vocês sabem, né? Então, eu acredito mais nessa possibilidade. A priori, o Botafogo não vai querer vender. Mas, eventualmente, pode converter aí uma intenção de venda se a proposta for boa. Lá, em SAF, as coisas é o seguinte, pagando bem que mal tem. É assim que funciona. Então você viu aí, né? Ele noticiou, uma notícia muito boa, de que o Flamengo, né? Esse interesse aí do Flamengo por Danilo. Só que ele disse, né? Ele afirmou que o Botafogo não aceitaria a proposta do Flamengo. Só que ele se esqueceu que o Botafogo não está em condições de fazer jogo difícil, né? Ou melhor, dificultar essa transação. Por quê? Por causa da situação financeira do Botafogo. O Botafogo está a um passo de tomar um transfer ban. Está com um problema, uma crise financeira e administrativa muito grande lá no Botafogo, com o John Textor, né? E pode até mesmo ser impedido de fazer novas contratações. Então, um clube que está desesperado, com o pires na mão, não vai ficar fazendo ceninha, fazendo joguinho para liberar o jogador. Claro que o Danilo é um jogador importantíssimo. O Botafogo queria, a comissão técnica do Botafogo quer muito, né? Queria muito contar com ele. Só que, até como esse rapaz aí do Opina Porco, né? Do canal Opina Porco, qual a gente acabou de reagir, ele disse uma coisa interessante, que para essas empresas, porque é uma empresa que administra o Botafogo, só que o Botafogo foi comprado, o Botafogo não é mais uma associação. E essas empresas, elas trabalham com lucro, ela não quer saber, ela não trabalha com sentimento, né? Como é a maioria dos clubes de associação, se preocupa como é que o torcedor vai sentir, qual é o impacto na torcida, eles não estão nem aí, eles querem resolver os problemas financeiros, e o Botafogo está com muitos problemas financeiros. E aí, olhando aqui a matéria, você percebe que, ao contrário do que o rapaz lá do canal Opina Pouco falou, aqui já está dizendo que o Botafogo topa negociar, né? Agora sim, com algumas condições. Eu vou até ler aqui, aí que diz assim: o Flamengo tem interesse na contratação do atleta de maneira surpreendente depois de negociar Savarino com o Fluminense. O Botafogo também aceita negociar com o time de Felipe Luiz. No entanto, estipulou, né, o valor. Ou seja, o Botafogo que realmente negociou o Savarino, grande jogador,
muito bom mesmo com o Fluminense, e ele agora aceita, porque o Botafogo ele precisa vender jogadores para resolver a sua situação financeira, porque senão o Botafogo está com a dívida muito alta, atrasou alguns pagamentos e pode ser impedido pela FIFA de fazer algumas contratações. E aqui na matéria a matéria do Fogão Net diz que são pedidos 25 milhões de euros, ou seja, mais de 150 milhões de reais. Se a proposta oficial for nessa faixa, ele poderá se transferir para a equipe flamenguista. Essa é a condição imposta. Deixa eu ver aqui. Por John Textor. Danilo é peça-chave no projeto do Fogão, mas vive incerteza nesse momento. Ofertas boas podem pintar, tanto do rival como da Europa. Nesse instante, o Zenit avalia uma investida, ou seja, o Zenit da Rússia. E aí, se o Zenit entrar, com certeza, provavelmente vai ser favorito, né? Porque é um time que costuma investir valores altos aí nas suas contratações. Então, estamos aí, vamos ficar aqui no aguardo, né? Mas eu acredito que se o Flamengo aceitar comprar ele por 25 milhões de euros, eu tenho certeza que o Botafogo vai vender e Danilo vestirá a camisa do Flamengo. Então só me resta agora torcer para que dê tudo certo e que Danilo possa vestir a camisa do Flamengo. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa, o Flamengo vai estar uma máquina. E aí aquela história da espanholização do Campeonato Brasileiro vai se tornar realidade. E olha lá, porque até o Palmeiras, a gente viu que o Palmeiras não dá essas Coca-Cola todas não, né? Mesmo com o time mesclado pelo 4-0 do Novo Horizontino, e nos 2 jogos que ele havia ganhado, ele ganhou com as calças na mão, ganhou de 1-0, jogando um futebol muito ruim. O torcedor do Palmeiras está muito chateado com o Flamengo, ou melhor, com o Palmeiras. Então, quem estreou mostrando um pouquinho do que vai mostrar nessa temporada, né, de total supremacia técnica, foi o Flamengo, que encantou a todos que assistiram o jogo pelo amasso que deu no Vasco, apesar do magro resultado de 1-0. E o Botafogo deu a resposta para o Flamengo, segundo a matéria do Moon BH, uma resposta final para o interesse do Danilo, ex-Palmeiras, que joga hoje no Botafogo, titular do Botafogo absoluto no meio-campo, tá? O que acontece? Não vai vender o Danilo. O Botafogo está no meio de um transfer ban. Se ele vender, ele não pode contratar outro. E aí é meio que um modo de sobrevivência, tá? Então, se vender o Danilo, não vai registrar ninguém. E outra, vender um titular absoluto sem poder repor, seria um suicídio esportivo. Né? Ainda mais num ano de calendário cheio. O Botafogo não pode. Lembrando que ele levou um transfer ban da FIFA por causa justamente do Thiago Almada, que o Palmeiras queria contratar, que está lá no Atlético de Madrid. Ah, que coisa louca, né? Então, o Botafogo disse não para o Flamengo por causa de 200 milhões de reais vindos da liga mais rica do mundo, né? Ou seja, eles recusaram uma proposta do Fulham da Inglaterra de 30 milhões de euros, mais de 200 milhões de reais, porque não tem como vender. Se vender, não contrata outro. E aí, se vender também, não tem como pagar. Mesmo que se venda o Danilo por esse valor, não consegue pagar lá para sair do transfer ban. Situação complicada do Botafogo, né? Eu avisei. Lembra que eu sempre falava aqui que tinha coisa errada, tá esquisito, tá demais, esse John Textor é papudo. Não deu outra, velho. O maior falastrão, cheio de querer, aquele americano lá, velho. Cheio de querer. Só falar, é o bonzão. Aí acusou o Palmeiras de que o Palmeiras ganhou os últimos títulos por fraude. Falou de inteligência artificial, aquela conversa toda. É um tonto. Aí, ó, olha aí, a situação que tá no Botafogo. A gente avisou, né? Mas o torcedor do Botafogo tava empolgado, tava maravilhado. Aí a realidade é essa daí, ó. Transfer ban, não pode contratar ninguém porque tá devendo. Coisa feia, Botafogo. Seu John Textor. Que coisa feia. Enganou os torcedores, hein? Que vergonha. Vamos que vamos. Então é isso. Continue ligado aqui no canal Informe Fla. Muito obrigado pela sua atenção. Se você não for inscrito,
se inscreva, deixe seu like, tá bom? E comente aí o que é que você achou dessa informação. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo.